seja na questão de qualquer uma das opressões particulares, seja na questão daquela opressão que a gente considera a opressão mãe de todas, que é a opressão sobre o trabalhador e sobre a população pobre, no marco de um regime de exploração do trabalho como o nosso. E que, mesmo considerando todos os pequenos avanços que foram obtidos durante as gestões do PT, especialmente sobre as primeiras gestões, a fragilidade daquilo que foi conquistado hoje está, pelo menos para aqueles que acompanham minimamente o que acontece na política nacional, sendo revertida gradualmente, progressivamente, e não só no Brasil. A ameaça de uma regressão generalizada em relação aos direitos trabalhistas, em relação aos direitos do imigrante, o fim, na prática, daquilo que foi estabelecido pela Convenção de Genebra, em 1951, a terceirização dos imigrantes, como acontece, por exemplo, na Austrália, onde parte dos imigrantes ficam retidos numa ilha próxima, em Nauru, crianças, mulheres, jovens, idosos, impedidos de circular livremente pelo país, tendo sido alguns deles, inclusive, deportados contra sua vontade para o Camboja. Esse é um problema que o Brasil também começa a viver. Há alguns anos, alguns atentados foram realizados contra os haitianos. Alguns episódios de violência isolados no centro da cidade contra africanos, vindos da África, da Libéria, fugindo da guerra civil nos seus países, por grupos paramilitares. E hoje a gente tem uma generalização dos grupos paramilitares na América Latina, na América Central. Em Honduras, depois da derrubada do Zelaya, houve uma movimentação política da extrema-direita, dos latifundiários, que expulsou grande parte da população do campo e fez com que ela migrasse para outros países. Quando esses migrantes chegam às fronteiras dos Estados Unidos, eles são escorraçados, espancados, às vezes mortos. Alguns daqueles migrantes que vêm da Venezuela para Roraima, Pacaraima, para o sudeste do Brasil, e que alguns atribuem ao governo Maduro ou à política do PSUV na Venezuela, é também uma decorrência da política genocida de bloqueio econômico contra a Venezuela, política que os Estados Unidos também praticam em outros países, já praticaram em várias e várias oportunidades. Esse Congresso tem a oportunidade hoje de se manifestar contrariamente ao bloqueio econômico na Venezuela, e eu espero que a gente tenha a possibilidade de aprovar essa consigna, que é uma consigna elementar, de defesa da autonomia do povo venezuelano. Sejam quais forem, eu já disse essa frase já usei essa expressão algumas vezes, sejam quais forem as considerações que a gente faça a respeito do Nicolás Maduro Moros, ou de qualquer outro representante, Diosdado Cabello, ou de qualquer outro representante do governo, da burocracia estatal do PSUV. Na nossa tese a gente dá um destaque, um enfoque bem particular à opressão sobre os trabalhadores. Aquilo que é chamado há muito tempo, e a gente adota também como uma caracterização correta, de escravidão assalariada. Os negros do país, é fato, não são mais escravos, porque o Estatuto de Exploração dos Negros se alterou. Mas a exploração continua sendo absolutamente avassaladora. Eu sonho um dia ver, e faço o possível para que isso aconteça o mais brevemente possível, um levante negro neste país. Por quê? Qualquer um que circula pela cidade, eu sou da Zona Leste de São Paulo, moro há pouco tempo aqui no Butantã, e vai à cidade de Tiradentes, na Zona Leste, a Guaianazes, aos lugares mais pobres de Guaianazes, a Vila Mariana em Guaianazes, que vai ao Jardim das Embuias, na Zona Sul, vê uma população negra impedida de cursar não só o ensino superior, mas o ensino fundamental, muitas das vezes, trabalhando 10, 12, 14, 16 horas por dia, contrastando radicalmente com o que a gente vê nos bairros ricos da cidade. Outro dia eu passei pelo Alto da Lapa, andei por lá cerca de 3 horas e não vi um único negro. Um único negro. Quem sustenta a ideia, a tese, de que nós vivemos numa sociedade meritocrática,
sustenta uma tese racista, porque isso significa dizer que os negros tiveram as mesmas oportunidades e não conseguiram galgar posições sociais por causa da sua incapacidade étnico-racial. Eu me lembro de ter visto, no dia seguinte à eleição da Dilma Rousseff, da segunda eleição da Dilma Rousseff, um gráfico apresentado em horário nobre da TV pelo Jornal Nacional, um gráfico de barras, mostrando que Dilma Rousseff tinha sido eleito pela população nordestina e que o Sudeste rejeitava o PT. Este foi um marco da campanha que redundou na eleição de Jair Bolsonaro, que redundou num regime onde os militares controlam o Supremo Tribunal Federal, onde um juiz que participou ativamente de todo o processo que redundou na eleição do atual presidente da República recebeu como gratificação um cargo de ministro. Este regime é uma ditadura. E nós temos que lutar contra a ditadura e não há outra via. Lutar com as armas que forem necessárias. Dizer à população negra, dizer à população pobre que a polícia é um órgão de repressão da burguesia contra a população e contra os trabalhadores. E acabar, desmantelar com a polícia. Não só a polícia militar, mas a polícia profissional também. Substituí-la pelas organizações populares, porque nós temos capacidade de organizar uma sociedade muito diferente dessa. Uma sociedade onde homens, mulheres possam trabalhar todos e ter a garantia da estabilidade do trabalho e de que vão ter uma renda no final do mês, independentemente do seu sexo, independentemente da sua cor. Falaram aqui de um dos casos mais recentes, que é o caso do chicoteamento desse rapaz. E a Jupiara lembrou que os casos são cotidianos. Bom, vamos nos lembrar também dos casos que são patrocinados pelo poder do Estado, não só do Estado Nacional Brasileiro, mas das principais potências imperialistas contra a população do norte da África. Por quê? Porque essas mesmas potências imperialistas dizem que têm condições de cuidar da Amazônia, de oferecer melhores condições de vida para os amazônidas, e uma parte da esquerda aceita esse discurso. Ou não aceita, mas diz que é preciso formar uma frente ampla, incluindo setores que apoiam esse discurso. Recentemente teve um debate, Direitos Já, que é a continuação de uma tentativa de formação de frente que inclui no seio dessa frente PSDB, democratas e essa escória que é, na verdade, uma continuação dos partidos da ditadura militar e da Arena. O PSDB hoje no Brasil hoje e desde muito tempo é representante do projeto da oligarquia rural mais reacionária que há. É a favor do extermínio dos camponeses sem terra que no campo lutam para poder lavrar um pedaço qualquer de terra para ter o que comer no final do mês. E foi esse PSDB e seus aliados e partidos satélites que fizeram campanha contra o Bolsa Família e contra esses programas assistenciais, que são o mínimo que qualquer governo deveria fazer para garantir que a nossa população não morra de fome. E nós não podemos subestimar a importância desses programas. A Nelly tinha dito isso e eu não lembro o nome do outro funcionário. O Dutra tinha dito, disse muito melhor do que eu, provavelmente. Da importância que isso tem. E nós precisamos destacar isso a todo momento. Por quê? Porque há uma tendência de certos setores a dizer que tudo aquilo que foi feito de pequeno não valeu. Que tudo aquilo não representa nada para a população. E assim é impossível estabelecer um canal de comunicação entre o movimento operário, entre a vanguarda militante
e o conjunto da população. Há uma diferença, sim, uma clara diferença entre o PT e os demais partidos da burguesia. Há uma diferença clara. E o PT foi perseguido, mas não só aquele PT burocrático que nós estamos acostumados a criticar, mas a militância de base do PT. O MST não pode realizar sua feira anual tradicional aqui no Parque da Água Branca, porque o governo diz: eles são criminosos. Qual é o crime que eles cometem? Lutam contra o monopólio no campo. Lutam contra as empresas multinacionais que vêm para o Brasil roubar nossas divisas e que não deixam nada em troca. Tem um exemplo bom que seria bom também, ao qual seria bom recorrer. Na Etiópia, a França e os demais países do G7 praticaram um saque de larguíssima escala contra a população etíope. Acabaram com o seu principal parque nacional de Abijata-Chala. Transformaram um dos lagos mais lindos do mundo, procurem as fotos depois, num lodaçal. Reduziram seu diâmetro pela metade, de 197 para 88 km quadrados. É isso que querem fazer com a Amazônia? É esse o projeto? É esse o projeto que eles têm para o Brasil? É esse o projeto que eles têm para a Venezuela? Esse sindicato precisa retificar sua posição a respeito da Venezuela urgentemente. E não é uma questão menor. Veja qual foi o modus operandi do capitalismo dos países imperialistas da América Latina. Foi o de derrubar um a um todos os governos que se contrapunham, de um modo ou de outro, à sua política. Ainda que com várias ressalvas. Nós poderíamos tratar aqui do caso da Petromonagás, da Citigol, das refinarias petrolíferas venezuelanas e dizer: não, mas o Chávez não estatizou completamente o petróleo. Não estatizou completamente o petróleo. O que o Guaidó quer fazer? Quer acabar completamente com a autonomia da PDVSA sobre a exploração petrolífera na Venezuela. É isso, não há como fugir. E aqui no Brasil? Querem vender a Petrobras. Querem acabar com aquilo que o PT fez? Talvez. Querem não, já estão acabando. De melhor. Que foi o início de um processo de industrialização muito débil, mas que mesmo sendo débil se contrapunha aos interesses dos países imperialistas. Vejam, a família do Rio de Janeiro, eu costumo viajar para lá. Nós passamos recentemente pelo porto de Sepetiba e pelo estaleiro de Angra dos Reis. Empregavam juntos cerca de 50 mil pessoas e, direta e indiretamente, cerca de 70, 80 mil pessoas. O estaleiro de Angra está parado, ninguém trabalha, não se move uma peça. Como é possível superar qualquer problema social, se nós não temos uma indústria que nos permita ter alguma autonomia para definir a nossa política? Não é possível. Não é possível. Resneste, no Nordeste, Abreu e Lima. Entregue. Quem está substituindo as empresas que se dizia que se acusava de corrupção? Odebrecht, etc, etc. É a Brookfield do Canadá. Qual é a vantagem desse processo? Temos que defender a anulação da Operação Lava Jato, porque ela está a serviço de todas as opressões e principalmente da opressão do trabalhador. Liberdade para Lula imediata, fora Bolsonaro!